E aí traz justamente essa ideia que você reforça na sua resposta de que o medo, assim como as outras emoções, eles são o nosso guia interno. Tipo assim, é esse nosso coach interno que tá ali dizendo, porque qual é a função dele ali? Orientar para que onde e como eu preciso encontrar mais segurança, mais preparação, olhar para aquilo. Quando você fala dessa dor, né, como é que conecta na realidade? Dor, deficiência de se orientar pela realidade. Se eu tô em dor, eu não consigo me orientar, gente. Eu não tô na minha realidade. E a realidade não é aqui, é a realidade aqui dentro. Então, toda a dor, ela vai te tornar um deficiente e se orientar pela realidade. Então é um convite para você voltar, né? Pra realidade. Volta aqui e olha e se orienta. E é claro pra você, é nítido quando eu falo que a nossa realidade, ela vem de alma. Eu não consigo ser o Anderson. A minha realidade não é a mesma realidade que o Anderson. Estamos aqui na cidade de São Paulo, você morando aqui mais próximo da região em que estamos, eu morando mais no interior, mas estamos todos no estado, na cidade de São Paulo. Mas a minha realidade cotidiana é uma, a minha realidade de trabalho é outra, a minha realidade de sociabilidade é outra, mas principalmente a minha realidade emocional, psíquica e espiritual é totalmente diferenciada da sua. E é para essa realidade, com essa coisinha que eu chamo de peculiaridade, né, do sentir, que a gente precisa começar a lidar enquanto seres humanos. Então, tudo isso que você falou a respeito do medo, eu já te devolvo a fala. Quando eu digo para você essa questão que a dor é a deficiência de se orientar pela realidade, o que desperta aí dentro? O que você me falaria disso? Eu volto para essa vivência pro corpo, sabe? Eu acho que o corpo é uma... Eu tô numa fase, assim, eu tenho esse discurso muito corporal, porque a gente precisa conectar com a realidade. E, assim, tá no corpo, de viver nessa estrutura física e perceber disso, dessa dor, se ela é emocional, se ela é física, é voltar para cá, que eu preciso olhar para algo que tá aqui. Porque a gente tem isso culturalmente, né? De que algo acontece comigo, eu preciso buscar algo fora para abafar o que tá acontecendo aqui, sem entender. Como se esse problema fosse uma falta que o outro vai resolver. Não, como você falou. Se existe uma alma aqui, né, que traz esse caráter tão autêntico nosso, então tem um jeito, tem um código aqui. Claro que a gente tem padrão, que a gente repete, que a gente se assemelha, que a gente se identifica, mas tem algo aqui só meu, que encaixa do meu jeito. Então, se é só meu, se encaixa do meu jeito, eu preciso olhar para mim, porque essa resposta está aqui. Claro, não é um processo solitário, né? É importante você falar isso, como você fala assim. Tem esses desafios que são muito pessoais, íntimo, mas que a gente precisa do contato com o outro. Seja esse contato profissional especializado, que muitas vezes é indispensável, mas também contato isso dessa proximidade, de estar aqui, de olhando para você, de ter uma construção, um senso de comunidade, de saber que eu pertenço, que eu faço parte, que eu tenho pessoas ao apoio, porque aí, voltando lá para sua pergunta no início, a gente está percebendo que nós estamos, né, de uma maneira geral, cada vez com mais dor, mais medo e, ao mesmo tempo, se afastando dos outros, se sentindo sozinho. Será que é por acaso? Será que também a gente não está sentindo tanta dor e tanto medo porque a gente está se desconectando desse coletivo que é importante e essencial para que a gente reencontre com a nossa natureza? Porque não existe eu sem o outro, né? Isso é muito importante que você fale, e lá vou eu trazer de novo em mais um podcast a questão do Covid, né? Nós passamos aí por uma grande pandemia mundial e eu lembro que nesta época, quando a pandemia começou, eu estava trabalhando ainda em uma grande empresa de comércio exterior e logística, enfim, lidando com 40, 50 pessoas dentro da minha equipe. E eu me lembro dos primeiros vídeos que começaram a chegar aqui no Brasil, via todos os canais, WhatsApp, aquela coisa toda, da galera lá na China, sofrendo com o Covid, né? As faltas de ar, aquela coisa toda. E uma linha de produção ali, as pessoas assustadas com aquilo. Algumas riam, outras se assustavam, outras tinham medo. Enfim, do nada... Como nada é do nada, mas vamos usar essa fala aqui, de repentemente o Covid chegou no mundo inteiro e no Brasil. E aí a gente começou a ver ali o ser humano tendo que se reeducar. E essa reeducação, eu vou te falar que ela foi num âmbito de tanta profundidade emocional. A gente ficou mais humano, a gente ficou mais parceiro, a gente se comoveu mais com a dor dos outros. A gente se preocupou mais com famílias, amigos, entes queridos, pessoas que a gente já não via há anos.
E a gente usou muita tecnologia ali para acessar essas pessoas. Enfim, tivemos esse período, foi tenebroso para todo mundo, muita dor, muito medo. A gente não conseguiu se despedir de pessoas que morreram, porque era um saco preto, um caixão, e tudo bem, né? Acabou ali. Mas a gente está aí se refazendo até então. E o que me chama muito a atenção, e por que eu entrei nesse assunto, é que assim, acabou, né? A gente começa a ver de novo as mesmas coisas. O mesmo afastamento. A tecnologia que nos uniu, hoje nos separa muito. E quando você fala que a gente precisa desse todo, desse coletivo para viver, e a gente precisa dessa comunidade, é bem real. Hoje a gente tem muita coisa, muito padrão, muita regra que mais nos afasta do que nos aproxima. A gente ainda vive a era dos grandes preconceitos, porque tá tudo muito aflorado agora, né? A sexualidade tá aflorada, a religiosidade tá aflorada, a política tá aflorada, a mídia tá muito, muito mais aberta, então todo mundo consegue colocar de tudo, falar de tudo em redes sociais e afins. E a gente vai observando o ser humano se perdendo de uma coisa que é muito importante. Nós precisamos voltar a ser humanos. A gente está esquecendo disso. Então, quando a gente fala desse senso de coletividade e quando a gente fala de individualidade, a gente fala de solidão, é essa pequena chave que precisa voltar a acontecer. E, claro, eu gosto sempre de colocar isso aqui. E sempre trabalharemos nesse canal com essa verdade. Não podemos generalizar, porque assim como eu, como você, existem muitas pessoas que fazem isso que eu chamo de corrente do bem, que tá com a gente, né, nessa coisa de trazer essa consciência, gravar um podcast, né, para que as pessoas possam olhar para isso e se inspirar. A gente precisa voltar a ser agente motivador, inspirador e não contaminador. Então, quando a gente olha para esse âmbito dentro da psicanálise, sobre a ótica da dor e do medo, e você disse muito bem quando você falou que a gente está vivendo uma miscelânea disso e as pessoas estão adoecendo, a gente acaba caindo naquele próximo assunto. A gente já viu que dor e medo existem, fazem parte da natureza humana. Não tem como você levantar de manhã, dar uma topada no pé da cama e sair feliz. Você vai precisar daquilo, né? E rever como é que é a sua trajetória de manhã. Mas a gente vai para uma questão que é assim: dor e medo fazem parte da nossa natureza. Agora, traumatizar e permanecer nesse trauma está no nosso poder de arbitrar. E eu não vou entrar no conceito do livre-arbítrio aqui, porque eu tenho uma outra concepção sobre isso. Mas nós temos escolha, né? Todo trauma precisa ser tratado, porque é esse trauma que tira e ceifa a vida, que ceifa a alma, né? E a alma adoecida, machucada, ferida emocionalmente, ela deforma o corpo, detona suas emoções e acaba com a sua vida, com a nossa vida, né? E é empolgante falar disso, a gente gagueja, a gente treme, vai tudo nisso, mas é assim mesmo que a coisa funciona. Então, sobre essa ótica, eu gostaria que você falasse, porque você explanou muito bem essa questão do trauma. Você pode trazer pra gente essa questão do trauma aqui nessa mesa tão gostosa no dia de hoje? Claro.